Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso tão querido Pão de Cash. E hoje a gente vai falar de dois assuntos que as pessoas gostam bastante: hambúrguer e cerveja. Quem é o nosso convidado de hoje, Vanessa? Hoje a gente está aqui com o Marcos da Weissbier. Um fera da cerveja e também da gastronomia. Um super especialista aqui que vai falar muita coisa boa pra gente hoje, né? Então, assim, Marcos, fala aí pra gente como é que você entrou na coisa da cerveja e da gastronomia. Legal, primeiro agradecer vocês aí, o Deide e a Vanessa, pelo convite, participar aqui no podcast, né? Esse Gastrochefs. Eu comecei com essa parte de cervejas já no Japão, eu morei lá um tempo, né? Lá, curiosidade, a nível de curiosidade, vai no mercado, tem um rótulo diferente, vou provar. Aí comecei lá. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil em 2009, eu busquei isso. Aí eu conversei com uns amigos, falaram de alguns bares que especializados. Quando eu cheguei num bar que tinha 450, eu falei, caraca, tem muita coisa, né? Que eu não conhecia, que eu imaginava que entendia um pouco, eu buscava, mas... Aí abriu uma mente e falei, pô, isso aí é um universo gigante, cara. Eu vou buscar mais conhecimento. Fui me aprofundando, até um dia que eu falei, pô, eu acho que eu levo jeito pra isso. Beber cerveja. Descobri um dom. Descobri um dom, né? E comecei a estudar mais e falei, pô, vou abrir um negócio sobre isso. Pesquisei aqui em Guarulhos, né? E na época não tinha nenhum bar, né, de cervejas especiais, artesanais. E aí damos um pontapé ali em 2010, em agosto de 2010. A gente buscou o ponto, tudo, e ele ficou pronto em janeiro de 2011. Aí a gente começou com um bar, né? 50 rótulos de cervejas artesanais naquela época, grande maioria importada. E daí em diante a gente foi ampliando, sabe? A parte de cerveja... Já era ali na Suplicy? Já era o mesmo ponto ali na Suplicy. Sempre foi ali? Sempre foi ali. A questão é que a gente foi ampliando. Começamos com 50, aí foi ampliando. Até 2014, eu acho que foi o nosso ápice ali, que chegamos a ter entre 350 a 400 rótulos. Eram 6 geladeiras, né? No corredor. Tinha a grande maioria naquela época ainda importada. Tipo, 90% das cervejas eram importadas. E aí, a partir de finalzinho de 2014 para 2015, a chave foi virando, né? As cervejas importadas foram ficando com um valor muito alto. E isso facilitou um pouco para as cervejarias e abriu uma porta para as cervejarias nacionais, que uma oportunidade pelo preço e tudo mais, que produzindo aqui seria um custo melhor, né? E a qualidade foi crescendo. Então essa chave, esse número de 90% de importadas e nacionais era pequenininho, ele foi se igualando e hoje inverteu. Hoje é 90% da minha geladeira lá, das nossas opções que a gente tem em cervejas, né? É nacional e 10% praticamente falando de importados. Até porque quanto à cerveja, a gente via muito antes que era assim, as pessoas elas priorizavam a brasileira, que era aquela... As cervejas que não são puras, né? Toda aquela mistura, aquela coisa toda. E as cervejas importadas era uma coisa assim, você comprava uma caixinha de cerveja e uma cerveja importada, ela era quase o dobro daquela caixinha, né? E depois esse comércio, ele foi mudando. A gente percebe que o Brasil realmente, ele foi mudando, né? Essa perspectiva quanto à cerveja, né? Inclusive foi um dos nossos, assim, desafios maiores nossos, que no começo, quando a gente abriu o bar, era simplesmente fazer o pessoal entender isso. Por que elas são mais caras, né? Agregar um valor a esse produto. Então eu tive que... Eu me formei em sommelier em 2011 mesmo. Em dezembro de 2011, eu me formei em sommelier pela Damens, é uma academia alemã, né? E o curso foi dado aqui pelo Senac, aqui no Brasil, exatamente para poder passar mais informação para essa galera, porque para fazer com que o pessoal entendesse o porquê que é mais caro, por que ele é melhor, e entender tudo isso. E aí sim, aí a gente começou a crescer assim, rapidamente mesmo. Em 2012 para 2013 foi um boom, sabe? Tipo, nossa, o bar vivia lotado todos os dias. E a galera entendeu, mas eu precisei buscar conhecimento e passar isso para a pessoa também para entender por que é mais caro, né? A cerveja artesanal, a cerveja especial. E aí isso fez o diferencial para nós ali naquela época, mas foi muito difícil. Foi um ano na luta. Marcos, pegando o gancho aqui da Vanessa, tava até comentando com vocês. Tem muito tempo que eu não experimento uma cerveja, mas eu vejo assim que as pessoas hoje elas aprenderam a degustar, né? As pessoas acostumaram essas cervejas mais tradicionais, cheia de mistura aí que a Vanessa comentou.
E como que você vê esse boom aí que teve, assim, das importadas, das artesanais? Quando que você acha que vira essa chave aí para que as pessoas pudessem começar a apreciar essas outras cervejas? E se você puder também, já pode abrir aí que tem uma pessoa ansiosa. A gente quer falar aqui também, olha, que se vocês verem na nossa mesa hoje está maravilhosa. Acho que é um dos melhores podcasts que tem hoje aqui. E ele hoje a gente vai comer, né? Hoje ele trouxe aqui duas especialidades, que é um lançamento, né? Que ele estava falando que vai sair no cardápio, ele vai já falar sobre. E ele trouxe 2 tipos também de chopp, que depois ele também vai falar sobre, né? Bom, mas eu tô você ansiosa. Pra vocês que a gente tá com a boca seca, não dá não. Eita, Vanessa. Hoje a Vanessa sai daqui feliz e alegre. Obrigada. Eu vou pedir eu só quero experimentar, tá? Como eu falei pra você. Ia ser no bastidor, tá bom. Vamos fazer um brinde, né? Claro. Saúde, sucesso. Vida longa. Fuja da minha pergunta não, Marcos. Ó, a nível do bar eu percebi que a partir de 2012, exatamente, quando o pessoal começou a entender e eu fui fazer mini cursos dentro do bar mesmo, mini curso de degustação, e fui passando essas informações, a galera já foi entendendo. Então ali, por isso que o nosso volume de rótulos foram crescendo por conta da demanda. Já provei todos, que tem alguma novidade. E a gente foi trazendo mais. Então, cada vez que a galera ia provando mais rótulos, ia entendendo, e entrou na vibe dessa coisa de degustação, os rótulos foram aumentando, né? Então, acho que 2012 ali foi pra nós, pelo menos aqui, do bar ali, que foi um marco muito importante, assim, que a gente viu ele subindo, e as importadas em 2015. Tem a ver com as redes sociais? Porque, assim, o boom das redes sociais é 2012, 2013. Né? Lógico, tem a época do Orkut. Na época aí, a gente que é um pouquinho mais velho aqui, as meninas que estavam aqui eu não fui do nem ia lembrando do Orkut. Mas tinha a época do Orkut. No Orkut mas eu vejo que depois que é Facebook, Instagram, se fala mais, né? Então, você falou a data, me remeteu isso. Pode ter a ver também com a questão das redes sociais. Eu acredito que um pouco de tudo isso foi por conta do dólar. Uma alta muito grande, entendeu? E aí as importadas subiu muito o preço. E aí o que trouxe as nacionais para esse mercado foi exatamente esse conhecimento. Eles foram ampliando, melhorando, né, a qualidade dos rótulos, e isso trouxe confiança para o mercado. Entender que, nossa, as cervejas brasileiras são boas, entendeu? E passou confiança. E eu acho que em 2015, bem antes muito antes, já tinha trabalho de cervejas artesanais no Brasil. Tô falando 2015, que foi assim, que tinha muitas cervejarias já, sabe? Com qualidades excelentes. Algo que eu tô falando assim, a nível de competir fora do Brasil com qualquer outra cervejaria, né? Lógico que antes já foi feito um trabalho muito bem feito, já tinha, antigamente tinha Colorado, né? São cervejarias bem mais antigas, né? Que vieram fazendo desbravando ali, mas em 2015 eu entendi que por conta do dólar e esse preço, sabe, ajustou um pouco. As importadas passaram a ser mais caras que as nacionais, e a qualidade do que a gente tinha venda no Brasil cresceu também. Então, aos poucos o pessoal falou, as nacionais são tão boas quanto as importadas. E isso foi fazendo uma comparação de qualidade e preço que, para mim, eu acho que foi fundamental. Deixa eu tirar só uma dúvida aqui, de aluno mesmo, tá? Nós tivemos aula de sommelier, mas só teve vinho, não foi? Vinho, champanhe... a gente não chegou na cerveja, não deu Tem tempo. alguma forma para poder experimentar, para mim saber se é de qualidade, se não é? Porque assim, eu tô olhando, e aí eu, como aluno mesmo, tá, pessoal? E vocês estão assistindo também em casa, eu espero estar tirando a dúvida de vocês. Como que eu faço para dar essa avaliada? Vou explicar um pouco assim sobre o que a gente fala de quem é totalmente leigo sobre cervejas. Se você vai no mercado, você pode comprar algumas... Não vou citar rótulos nem marcas, certo? Mas você pode olhar no rótulo atrás das cervejas, você vai encontrar lá maltes, né? Cereais não malteados. Aí esses cereais não malteados que é uma grande, digamos, controvérsia ali. Porque cereais não malteados pode ser um monte de coisa. Arroz, milho, enfim. Eles não deixam bem específico isso. E nossa legislação permite. Então, você olha lá, tem malte... malte de cereais, né? Ou não malteados, água, lúpulo, certo? E fermento. É a levedura que eles não especificam. Aí, se você olhar nesse ponto de ingredientes,
Aí entra isso para artesanal. Nas mainstreams populares, aí vai entrar conservantes. São, por exemplo, tem INS, que é um conservante que eles usam para validade, para dar uma validade mais longa. Então, eles, além de pasteurizar, eles ainda usam no lugar do lúpulo, eles colocam conservantes. E um outro que é um conservante de espuma, para você manter a espuma por um tempo mais longo. É que aqui a carbonatação é baixa porque é chopp, né? A gente tirou lá a gente tirou no bar, coloca aqui no grau, ele tem pouca, mas no líquido ele tem carbonatação, pode ver que vocês beberam, ele tem gás, né? Ele tem a carbonatação. E isso não pode, como fala, sensorialmente falando, não vai estragar a experiência. Mas na cerveja, isso acaba tirando um pouco desse... O gás e tudo mais, e aí o pior, eu acho que é os conservantes. Então, se a gente for olhar lá, número 3, que seria 1, 2, 3. O 1 onde seria o melhor e o 3 seria o pior. O 3, ele tem conservante de espuma, ele tem conservante para dar uma validade mais longa, ele tem milho, certo? E cevada, por exemplo. Esse é um dos piores estágios. Aí o segundo, ele tem milho, certo? E às vezes só tem um conservante ou não tem nenhum. Então, isso aí fica a critério de algumas cervejas. Por exemplo, algumas têm conservante, mas tem milho. Outra tem milho, mas não tem conservante. Enfim, isso é questão de você olhar no rótulo ali, você consegue identificar. E as artesanais, no caso que a gente está bebendo aqui agora, são cervejas especiais que a gente fala, que eu gosto de falar, que são cervejas exatamente isso. Então, a gente preza a qualidade do malte. Então, fornece uma espuma melhor. Então, você não precisa de conservante de espuma. Não são pasteurizadas, no chopp, no caso. Falar rapidinho o que é pasteurizar, para quem não entende, não sabe. Pasteurizar, você pode pegar uma cerveja, aquecer ela a 160 graus por X minutos, certo? Depois você dá um choque térmico nela. E isso aí é uma maneira de você pasteurizar alguma coisa, uma cerveja, pode ser um leite, enfim. E isso você já dá uma validade para a cerveja, né? O chopp, isso diferencia chopp e cerveja. O chopp não tem pasteurização nenhuma. Então ele tá fresco, do jeito que produziu, tá feito, é chopp. Pasteurizou, vira cerveja. Então isso aí é uma coisa que, para quem tem mercado, em gôndolas, só cerveja, não tem chopp. Porque não pode ficar fora de geladeira, né? Então por isso que aqui o chopp já chegou geladinho, ele não pode ficar fora de geladeira. E isso... Por isso que tem aquela valorização assim, na festa vai ter chopp. Por isso também? Exato, também. É mais caro, né? Ele tem um pouco seu valor agregado por conta disso aí da validade dela, né? Muito curta, né? Uma vida curta dele, dependendo do chopp. Assim, hoje a gente tem uma câmera fria, mantém lá 20 dias, um barril. Tudo bem que gira rápido, né? O nosso giro é bem grande, então não tem problema com isso. Mas se você deixar na sua casa e abrir um barril de chopp, por exemplo, se você deixar fora da geladeira, 3 dias no máximo. Fora da geladeira. Eu vou falar um negócio pra você, Marcos, e eu tô bem feliz aqui, porque assim, é uma aula, né? É uma aula, tá incrível. As pessoas... Por isso que esse público da cerveja artesanal, ele é um público que quem começa a estudar e não quer parar. Porque assim, basicamente 80%, 90% do que você acabou de falar, eu não sabia. E assim, por isso que eu até perguntei pra Vanessa, tivemos ou não tivemos a cerveja? Mas assim, ó, minha última pergunta aqui, referente aqui. Eu sou leigo, não entendo. Eu consigo bater um olho aqui só de olhar, sem todas essas especificações técnicas, de olhar e falar assim, aquele chopp ou aquela cerveja realmente é boa. Dá pra fazer? Só com um copo, o que a gente analisa? Como sommelier falando, né? A cor do líquido, a espuma que formou, né? No caso aqui é chopp, ele já tem uma carbonatação mais baixa, né? Ele já prejudica um pouco isso, mas é a qualidade da espuma, o tempo que ela se mantém. Então, se for uma cerveja que tiver uma qualidade muito baixa, você vai colocar, serve sempre com um copo em pé, e aí formou espuma. Você viu que ela sumiu rapidinho, isso aí é um problema de espuma. Então, ela já tem uma carbonatação, formou bem, só que na hora de se manter, ela sumiu. Então, isso aí já é um adendo você olhar e falar, pô, tem alguma coisa que não tá legal na cerveja. A cor, isso aí é questão de maltes, né? Que muda a cor da cerveja. Então, tem maltes claros e escuros e torrados e tudo mais. Isso muda a cor da cerveja. Mas, visualmente falando, num copo, é aroma. E aí é onde você consegue identificar o maior número de defeitos de uma cerveja no aroma. Seja por... que a gente fala de milho,
que é milho verde, ou cheiro de milho, manteiga é muito comum, papelão é muito comum. E são defeitos, assim... Bebida ruim você sente mesmo. São defeitos fáceis de você encontrar e tem em muitas cervejas. Eu vou ter que tirar minhas dúvidas, tá? Porque, assim, você falou que morou no Japão. Lá também é assim, porque, assim, eu sou formado em nutrição e a gente bate bastante nessa questão de não saber o que tem dentro de vários alimentos. Eu gosto muito de café e aí a maioria das pessoas falam pra mim, não, o que você toma ali não é café. Porque tem milho, tem não sei o quê. Lá é mais... Como é que eu falo? Eu vou falar, no Japão, eles são... Eu acho interessante essa parte que você comentou, porque eles vendem no mercado, eles chamam de happosho. O que é o happosho? É uma cerveja que tem milho. E ela é mais barata. Custa, vamos falar assim, $1. A cerveja que é puro malte, que a gente tá acostumado, vamos falar, ela vale $2. Uma média, vamos falar assim. Então eles diferenciam isso no rótulo. Ó, isso aqui é uma cerveja que tem outros ingredientes. Pode ser arroz. Eles usam muito arroz no Japão, né? Então tem arroz. Então você já sabe que eles colocam uma nomenclatura, eles chamam de happosho, que é exatamente para isso, para você identificar. Ah, não, calma aí, eu tô comprando uma cerveja, mas você sabe que tem um algo a mais ali, né? Só água, malte e lúpulo, né? E isso facilita a vida, né? É honesto. E no mínimo isso que você falou. Honesto, né? Saiu rápido. Eu falei sem pensar. Não podia falar assim. Mas é isso mesmo. Mas a honestidade acaba sendo um pouco maior. E assim, Vanessa e Marcos, cara, eu gostaria... A gente tem um problema enorme aqui no Brasil. No Brasil não, mundial. Que é a questão do... Ai, meu Deus do céu, eu ia falar agrotóxico, mas não é agrotóxico. Que tem até o símbolozinho amarelinho. Ah, de transgênico? Transgênico. Cara, ninguém sabe o que é aquilo, ninguém... Nas cervejas também tem? Tem isso. Mas vai lá, porque senão... Hoje vai ser uma aula aqui pra mim, tá? E eu quero aprender bastante. E isso na grande indústria, eles acabam utilizando muito milho, né? E aí isso e milho transgênico é mais barato, em termos de volume de produção e tudo mais. A questão é que eles não colocam isso no rótulo, né? Aqui no Brasil. Coloca lá, cereais não malteados. Pode ser milho, pode ser arroz, né? E fica de subjetivo de você e não sabe de onde veio nem a origem daquele milho, né? Pode ser palha, pode ser... E daí falta a qualidade na espuma, que a gente tá falando de uma cerveja que você coloca no copo e aquela espuma some. E aí você já entende que, pô, o malte não tem uma qualidade boa. E não só o malte, porque não tem 100% malte. Às vezes pode ser um malte de uma qualidade até ok, mas vai milho junto e quebra tudo isso. E você tem que colocar um aditivo ali, vamos falar, pra você segurar essa espuma. Bora, Vanessa. Na questão, vamos continuar nas aulas, né? Na questão das cervejas, há muito que se fala dos tipos de copo para cada tipo de cerveja. Né? A gente está hoje aqui, se eu não me engano, é um pint. Isso, né? Muito usado. Ele é ideal para quais tipos de cerveja? Muito usado na Inglaterra, é um pouco maior o pint que eles usam, né? Uhum. Lá tem 600 ml, 598. E os americanos usam esse que a gente tá... Esse que você tá usando, na verdade, que é de 473. E esse aqui tem 285. São medidas de copos para eles que a gente fala de... Eles bebem muito chopp lá, né? E principalmente na Inglaterra, por exemplo, esse copo que você tá usando, ele tem a boca mais larga, né? Porque na Inglaterra eles bebem chopp de uma maneira... em volumes grandes. Então ele tem um copo com a boca mais larga para você dar grande escala de gole. Tipo, você vai dar um gole, você já dá um golão, né? Você não fica bebendo pouquinho e pouquinho, né? E, na verdade, não é um copo ideal para degustação. Por conta dessa boca um pouco mais aberta e tudo mais. Para degustação, tem copos, chama TQ, tem um copo ISO, que é uma taça bonitinha também, ela é bojuda na parte de baixo e fecha para você conseguir pegar aromas. Então, para quem tá degustando, tem esses 2 copos que são ideais e uma tulipa. Na falta desses 2, é uma tulipa, não vai deixar você... Não vai te atrapalhar no serviço da cerveja, nem na sua experiência na hora de avaliar ela. Sabe o que tá sendo isso daqui? Eu vou ter que falar de novo, gente. Na verdade, a gente teria até que te pagar, Marcos, porque tá sendo uma videoaula. Pra quem tá assistindo aí, é uma videoaula, cara, isso daqui. Porque a gente convidou você pra bater esse papo aí, falar sobre cerveja, sobre hambúrguer. Até quando você mandou um pouco da sua história, você falou assim, cervejaria e gastronomia. Então, eu tô até ansioso, Vanessa. Você tava ansioso pelo chopp? Eu tô ansioso para que você fale um pouco aí sobre
o que será lançado, né? Essas duas preparações, até para que eu possa degustar e para Vanessa dar seguimento aí. E as outras coisas do cardápio também, né? Que eu vi no Instagram dele que tem umas coisas muito bonitas, assim. Apetitosas, eu diria. Não, é um Instagram que você olha e você fala assim, cara, eu preciso conhecer esse espaço, porque os vídeos que vocês fazem é muito legais. Eu até brinquei com você aqui no bastidor, que quando tiver um rock lá novamente, para você nos passar, Sim, sim. Já deixei aqui pra Vanessa que a gente precisa Ir lá. marcar pra ir lá. E a gente vai marcar eles e mostrar pra vocês aqui. Ó, como a gente começou muito focado nessa parte de cervejas especiais e artesanais, em 2013, 14, a gente foi tentando emplacar um pouco essa gastronomia para tentar equilibrar o jogo. A minha esposa se formou agora em 2020. Ela se formou, ela fez um curso no IGA, melhorou o conhecimento dela e agora ela está fazendo uma faculdade. E com tudo isso, ela trouxe essa experiência dela para dentro da cozinha, do bar, e começou a preparar coisas. Assim, foi ampliando o nosso cardápio em cima de uma gastronomia de bar mesmo, com a coisa de boteco. A gente trouxe aqui uns bolinhos, né, para vocês provarem. Se quiserem, fica à vontade, podem comer já. Você pode falar deles, quais A gente são. tá esperando você ansiosamente. E assim, fala o nome da chefe aí, porque senão você vai Sim, chegar em casa, sim, você vai ter problema. Vai ter problema mesmo. A chefe é Luana, é minha esposa. E ela deu um up nessa gastronomia do bar, depois de todos esses cursos. E ela continua estudando, tá aprendendo ainda, né? E isso fez com que a gente conseguisse equilibrar um jogo hoje que eu achei que seria muito difícil. Cerveja, o número de venda de cervejas com o número de venda de porções, lanches e esses croquetes que vocês vão provar. Falar um pouquinho já desse. Esse aqui é um novo que a gente fez, tem 2 semanas. É uma croqueta de carne de siri. Nossa. Aquele saborzinho de mar. Pega aí, Olha, pode provar, cheiro, gente. Prova. O cheiro tá incrível. Preciso o feedback Lucas, de vocês. tá pegando bem aqui? Tá dando pra ver? Olha, Ô, Lucas, você vai ficar só na vontade aí, tá? Quer um copo, Lucas? Quer um copo do chopp? Vou servir um copo de chopp pra ele. Senão ele vai ficar bravo depois. Não. Eu vou jogar um pouco do limão aqui em cima. Não pode deixar o câmera ali ficar bravo. Nossa. Passa debaixo da mesa, Vanessa. Tá bom, Vanessa? Vou levar. Eu preciso comer mais pra poder falar. Não tá dando agora. Pode falar, Marcos. Pode falar dos bolinhos que a gente vai degustando aqui, porque Então. na semana passada a gente falou tanto. E aí depois eu brinquei com a Vanessa. Vanessa, a gente não comeu. Ficou tudo aqui, depois ficou uma briga aqui, porque eu quero esse, eu quero aquele. Mas o legal é comer aqui no ao vivo, porque mostra que o negócio é bom mesmo. E dá a oportunidade também de você falar um pouco aí sobre o que tem lá na Weissbier. Essa croqueta minha esposa fez, ela a carne de siri, ela empanou com farinha panko, né? E a gente fez um bolovo a primeira vez. É muito esquisito pensar nisso. A gente criou fazendo um bolovo de carne de siri. Foi muito bom. Falei, pô, por que não fazer uma croqueta, né, disso aí? E aí ela fez essa croqueta e ficou fantástica, né? E esse aqui é um bolinho de milho, que a gente fez uma coisa mais vegetariana. Vai milho e vai um recheio de queijo Minas, padrão, né? Agora já tá parado um tempinho, não sei se você vai dar uma esticadinha, né? Mas do queijo eu não sei, mas a crocância da croqueta tá incrível. Veio no delivery. Veio no delivery, né? Que a gente mandou aqui. Garante aqui, porque E chega rápido, hein? a crocância tá incrível. Tá muito bom. E aí, esses bolinhos que a gente vem fazendo estão muito bons. Aí tem um de mandioca com provolone e pernil, né? Nossa. E o pernil que a gente faz um pernil com cerveja IPA, que é essa aqui que a gente tá da Schorstein, né? Fazer uma propaganda para eles aí. A gente usa o chopp da Schorstein para colocar no pernil e tempera ele. Isso tudo faz todo um diferencial ali, né? Pro pernil. E aí a gente faz uma croqueta. Nossa, fica fantástico. Eu só tô preocupado com uma coisa, Marcos e Vanessa. Porque tá a Kate, a Vivi e o Lucas ali nos olhando. E assim, não dá vontade de parar de comer não, tá? Mas eu vou tentar ser educado pra deixar um pra eles experimentarem também. Cara, parabéns. Justo. É Luana? Luana. Parabéns, Luana. Muito, 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 Arrasou. muito bom mesmo. E aí, entrando nessa deixa, assim, como é que funciona essa construção dos sabores de vocês, dos pratos de vocês, essa questão da cerveja, né? Como é que vocês planejam isso aí?
Legal, a gente começou em 2019 para 2020 pensando em fazer bolinhos que tinham coisas tipo pratos, feijoada, né? Que já era uma coisa até existia ali bem comum, né? E a gente começou fazendo isso. Aí vamos pensar em outros pratos, parmegiana. Então a gente faz um frango, né, com aquela mussarela, com molho de tomate e tal. E a gente foi fazendo esses bolinhos brincando sempre com pratos que já existem e trazer ele para um bolinho, sabe? Transformar ele numa croqueta. E a gente já fez várias versões, né? Só que essa última que ela fez, essa croqueta de carne siri, pra mim foi... Incrível. Eu achei muito bom, ficou fantástico. Ela tem uma cremosidade, ela tá bem molhadinha assim. Isso, surreal. não fica seco, né? Olha aí, ó, o queijinho. E aí, esse bolinho de milho também é fantástico. E a gente foi sempre pensando nisso, sabe? A gente vai bolando as coisas pensando sempre em trazer pratos de fora. E, inclusive aquilo que o Lucas comentou sobre o pastel, que a gente fazia o pastel hambúrguer, né? Que é o smash pastel. É exatamente misturar duas coisas. Pastel, que é uma coisa que eu já adoro. Japonês, né? É meio clichê, né? Mas a coisa do pastel e um hambúrguer. E aí a gente fez um smash, a gente coloca faz um pastelzinho redondo na parte de baixo e na parte de cima é um pastel recheado com mussarela. E aí a carne, o smash, né? Com cheddar, picles e o molho da casa que a gente faz lá. E aí ficou sensacional. E a gente vai brincando com as coisas, sabe? Tentando sempre agregar uma coisa de um prato, de juntando coisas, sabe? Misturando as coisas e tentando fazer algo novo. Que legal. E você estava falando também sobre a questão... o Lucas comentou sobre uma carne que você faz que eu fiquei com vontade. Você falou que faz ela sazonalmente, né? Sazonalmente. Me fala mais sobre isso. Ó, essa aí é uma carne que a gente fez, é um Black Angus. A gente pegou um miolo de alcatra, de Black Angus. A gente fez uns medalhões. E aí defumamos ele por 2h30 com lenha de macieira. E aí ela é finalizado aí eu faço, essa parte sou eu que cuido, né? Então eu faço a defumação, a gente tem um pit lá para defumar as carnes. E aí a Luana na cozinha finaliza ele. Então ela vai, leva uma frigideira com manteiga, um alecrim, finaliza ele, dá o ponto certinho. E ela monta, e o jeito que ela montou que eu achei interessante. Ela faz uma cama com shimeji, né? Ela coloca o shimeji, coloca a carne em cima já fatiada e o sal com flor de sal. E depois dá agregando com os legumes em volta, sabe? E um alho assado, que pra mim ali você pega o conjunto. Aí você pega o alho, que ele já só espremer, né? O alho assado, ele já fica... Ele já por si já é muito bom o alho. Aí você coloca o shimeji e em cima da carne tudo junto e coloca na boca e come. Aquilo ali vamos falar... É de dar pirueta. Explosão de sabores. É pra dar pirueta. Marcos, eu já tenho uma solução, Vanessa. Pra gente chamar o Marcos muito em breve, vai dar muito na cara, né? Então a gente vai ter que chamar a Luana, porque aí a gente já tem uma desculpa perfeita para falar assim, não, a gente quer que a Luana venha falar aqui também para trazer mais coisas. Boa. A gente sempre deixa pro final, mas eu acho que tá tão legal aqui. Fala aonde que é a Weissbier, o endereço, o WhatsApp. Vamos falando durante o programa. Legal. Porque assim... Tá dando água na boca, né? Vanessa, tem os amiguinhos, viu? Você não se esqueça. Então fala já o endereço já para quem tá nos assistindo. Legal. Ó, a gente tá ali na Suplicy, no bairro da Santa Mena, né? Suplicy 640, nas redes sociais, weissbier.cervejaria. Isso tanto no Instagram quanto no Facebook. E... o que mais? Só isso, o WhatsApp nosso é 2382-6119. E no link ali, tanto na bio do nosso Facebook quanto na bio do nosso Instagram, tem um link pro delivery. Tá? Essa época do inverno, então, principalmente, tá com preguiça de fazer uma comida, né? Aquele friozão, tá na coberta assistindo um filme. O nosso delivery tá indo muito bem agora. Essa época ele sobe, né? Ele... de porta diminui um pouco, mas o delivery vem compensando isso, né? Então tem um link lá na nossa bio, pode acessar lá do nosso Instagram. Então quem não segue aí, por favor, segue a gente lá, weissbier.cervejaria, tá? E manda o seu pedido e vai lá conhecer a gente, né? E dá essa oportunidade para nós aqui em Guarulhos. Os chopps e cervejas também vão no delivery? Sim, o chopp eles vão nesse growler, né? De 1 litro. A gente tem 8 torneiras, 8 opções. Vai de Pilsen, sempre são bem diferenciados. Tem Pilsen, tem Stout, tem de trigo, tem Weiss, tem vários estilos, né?
Então, e aí você pode harmonizar, né? Tanto com a sua croqueta ali, com o seu lanche, com o seu hambúrguer. Os nossos hambúrgueres também são muito bons, né? A gente faz todos os nossos... A gente faz um blend de Black Angus, que vai tanto o miolo de acém quanto o peito, né? A gente faz um blend desses dois cortes. Então, é um hambúrguer muito bom. A gente já vem tentando, assim, melhorar tudo isso. Eu acho que agora a gente chegou num ponto que tá na decisão só do pão, que a gente tem um pão de brioche muito bom e a gente fica na dúvida se muda ou não muda, mas é muito bom nos nossos lanches. Eu acho que é o carro-chefe hoje do bar, são os hambúrgueres. E tem um preferido nesse carro-chefe de vocês, assim, tipo, o hambúrguer que é o preferido, o queridão ali? Tem sim. Ó, eu falo assim, se perguntar pra mim do meu gosto, eu tenho vários. Mas pelos clientes, o mais vendido hoje, a gente tem o Bacon Barbecue, que são coisas que, pra mim, não deveriam deixar de existir nunca na vida, que é bacon, a carne e o barbecue juntos. Isso tudo, pra mim, é uma combinação perfeita. E o hambúrguer que mais vende hoje é esse Bacon Barbecue. Você pode ter certeza que ainda essa semana, no mais tardar na próxima, estaremos lá. Porque assim, a gente vê o amor que você tem. Eu tô até com vergonha de fazer a pergunta que qual que é a maior dificuldade em empreender, porque eu tô vendo tanto amor no que você tá falando. Você falou da questão da lenha, você falou da questão da manteiga, de colocar os temperos. Cara, você vê gastronomia, você vê amor. Então, assim, a gente trouxe você aqui, eu até brinquei com a Vanessa. Eu falei, Vanessa, ele é muito desenrolado. E olha que eu não te conhecia ainda pessoalmente. Mas, de tudo, cara, parabéns, né? Pela forma. Porque, assim, a gente vê muita gente... vou montar uma hamburgueria, vou montar uma lanchonete. E, às vezes, só pensa na grana, só pensa no... Sabe? No financeiro mesmo. E esquece que, assim... Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Nem tá mostrando, ó. Vê uma folhinha. Isso aqui é gastronomia, isso aqui é amor, isso aqui é cuidado. O limão cortadinho. E é uma coisa que a gente briga, assim, há muito... Nós temos 12 anos, né, de estrada ali, tentando construir sempre algo melhor, não só porque esse é o meu hobby, né? Meu hobby era cerveja. Passou a ser minha profissão quando eu me formei e meu trabalho. Então, isso aqui pra mim é minha paixão. Transformei em trabalho e eu faço isso com tudo que eu gosto. Então, eu gosto muito de cafés especiais. Então, eu comecei a estudar café. E eu gosto de tornar tudo aquilo que é meu hobby em profissão e trabalho, né? E minha esposa faz a mesma coisa, né? Essa paixão dela por gastronomia, minha também, né? E a gente sempre conversar muito sobre isso e falar, pô, o que a gente pode fazer novo essa semana? Então a gente nunca para de criar. Toda semana a gente quer criar alguma coisa nova. Inclusive hoje a gente já estava discutindo alguma coisa que a gente vai fazer novo pro mês de julho. Então já tá tudo pronto, tá tudo engatilhado pra gente fazer pro mês que vem algumas coisas para aquecer, inverno, essa coisa, sabe? Tipo... festa junina e tudo mais. Então a gente já criou alguma coisa pensando nisso. Então é um prazer meu e da minha esposa a gente poder criar coisas diferentes, coisas novas, né? É muito desafiador e eu acho que isso que alimenta, assim, sempre tá fazendo algo novo, sabe? Dá um ânimo de, pô, a gente tá 12 anos aqui e agora, né? Então essa reinvenção nossa que eu acho que é o que fortalece e dá vontade de a gente continuar. É que se manter, assim, você falou, a gente tá 12 anos aqui, eu já vejo de uma forma diferente, você se manter 12 anos no mesmo lugar. E assim, eu posso falar porque é algo que eu observo muito. Eu trabalho ali na Paulo Facini. Cara, Guarulhos é muito ingrato com a gastronomia. Por que eu te pedi pra você falar do endereço, falar de onde vocês estão, as redes sociais? Porque as pessoas precisam saber que em Guarulhos também tem coisas boas. Sim. Que em Guarulhos, você quer degustar uma cerveja boa? Tem. Você quer... É assim, ó, Vanessa, a gente vai num restaurante em São Paulo, nossa, que maravilhoso. E aqui tem Guarulhos. Experimente aqui na cidade também, proporciona algo bom. Então, quando você fala pra mim, eu tenho 12 anos, cara, me deixa muito feliz. Porque, assim, a rotatividade que a gente vê ali na Tapajós, na rua ali, né? É muito grande. Inaugura e fecha. Montou ali... É constante. Um negócio de esfirras ali perto do Bem na trabalho. Cara, já fechou. Aí agora vai montar até uma hamburgueria também. Então, assim, você vê... Aí eu escuto você falar, estamos há 12 anos.
é resultado de muito trabalho e de que as coisas são de qualidade. Sim. Vanessa, eu queria perguntar um negócio para ele, eu nem vou perguntar de empreender. Quais são os principais desafios aí na profissão hoje? Tanto de cervejeiro, da gastronomia, como dono de negócio. Com licença. Pô, Lucas, hoje, você não quer mesmo? Tem certeza? O Lucas tá sirvo. bebendo. na Vivi, parte de Kate. gastronomia, David, que eu acho, assim, que eu percebo, né? É a galera, assim, tipo, eu vejo um pouco de dificuldade das pessoas saírem do trivial, sabe? Aqui em Guarulhos, a gente sabe que tem coisas muito boas, mas é muito comum. E a gente, por estar fora dessa caixinha, de tentar fazer coisas novas e diferentes, é um pouco mais desafiador. E eu sinto essa dificuldade, sabe? De, vamos fazer... que nessa semana a gente fez moela com curry. Então a gente tinha um prato, né? A discussão era essa, fazer coisas boas e baratas, né? E aí a moela é uma coisa barata, né? E aí a gente agregou com curry, né? Que na verdade a gente colocou um carê, que é o japonês mesmo, né? Então essa coisa da moela com curry ficou muito legal. Mas eu vejo que a gente oferece, a pessoa olha, moela, e às vezes deixa de dar uma oportunidade que, na minha opinião, ficou fantástico. Sou suspeito para falar. Mas eu vejo que o pessoal reluta, sabe? A gente falou, bora pra essa moela. Ah, não, moela, cara. Pô, ficou muito legal. Tá super suculento, macia, derrete na boca. O curry trouxe uma complexidade, uma pimentazinha de leve. E ficou muito bom. Mas eu vejo que tem pessoas que relutam. Mas aí é um pouco... Essa é a dificuldade que eu sinto maior aqui em Guarulhos. Sabe? De emplacar coisa diferente, fazer uma coisa legal e a galera aceitar e... Enfim, mas quem come, dá oportunidade, entende e fala, pô, é legal, é gostoso. Eu acho que é um pouco de experiência, a gente vai lutando, vai brigando com isso. E a gente pode ver que é uma coisa meio daqui. Porque, por exemplo, tem bares em São Paulo que eu conheço. Eu sou muito suspeita, eu sou do norte. Do norte eu gosto muito de coração de frango, a moela, o coração de boi, que aqui não é muito comum as pessoas comerem. Eu sou apaixonada. E lá em São Paulo tem bares em que tem a moela. Tem vários, inúmeros. Um restaurante, né? que foi... Inclusive o Moela, né? Que tem o Moela, tem o da Janaína Rueda, que é o Sim. Bar da Dona Onça, né? Que é especializado Embaixo em do comida Copan, caipira. Né? E ela tem uma porção de moela que é incrível. Fantástico. Né? E a casa é lotada e as pessoas saem para comer o que ela chama de comida caipira gourmetizada, uma... mais moderna, ela traz uma modernidade pra coisa, mas a pessoa vai lá e come. Só que aí, quando você vem aqui, eu acho que tem um pouco eu não entendo. Eu acho que o povo tem um pouco assim, de medo de arriscar. Eu não sei se por conta de experiências anteriores, o cara provou alguma coisa e fala, nossa, eu não gostei, é muito ruim. E aí isso depende muito da qualidade do chefe, de quem tá produzindo o prato, né? E de conduzir aquilo e ficar bom. Né? E aí, se você provou, é ruim, não dá uma outra oportunidade, né? Então, acho que eu vejo muito isso. Talvez eu acredito que seja isso. Né? Então, se você provou uma coisa que não era boa, independente do prato que você comeu, dá uma outra oportunidade para um outro chefe, para uma outra pessoa, que pode ser totalmente diferente a experiência. Eu falo por experiência minha mesmo. Eu já comi algumas coisas em alguns lugares e falei, nossa, não gostei. Mas na questão não era o prato ser ruim, era o preparo dele. Aí depois eu comi em outro lugar e falei, nossa, que sensacional. Então, acho que falta um pouco isso pra gente aqui em Guarulhos, de ampliar essa coisa de oportunidade mesmo. De dar uma oportunidade nova, né? Pra gente ampliar o paladar. Eu até tenho uma frase no meu WhatsApp que diz que, assim, eu acho que constrói muito daquilo que eu penso. Se você limitar o seu paladar, você limita os seus conhecimentos, né? E essa frase eu levo pra vida e é o que eu penso, é o que eu faço. Então, todo dia eu tô querendo provar uma coisa nova. Seja cerveja, seja gastronomia. Eu sou muito curioso com tudo. Então, isso pra mim não digo que é fácil, já provei coisas ruins, né? Mas é o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que falta mais pessoas assim, sabe? Aqui em Guarulhos, que dá essa oportunidade de provar coisas novas. Com certeza, né? E assim, tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum, que você não gosta de jeito nenhum? Não. Esse que é um problema. Eu tanto na cerveja, né? Tava falando pro David, eu já provei, já tenho mais de 8.763 rótulos degustados, né? Eu sou muito adepto de provar e, lógico, que algumas vezes já quebrei a cara com coisas que eu não gostei,
Mas é o que eu falei, às vezes porque não estava bem elaborado. Então, cerveja comigo é a mesma coisa. Então, não existe uma cerveja, um estilo que eu não gosto. Eu bebo todos. Mas aí tem um favorito? O teu estilo favorito, assim? Depende muito da época. Assim, o nome do bar, Weissbier, vem de uma época que a cerveja de trigo, pra mim, tava desbravando muito, né? E aí, a cerveja de trigo me encantou. Naquele momento, eu falei, nossa, cerveja de trigo alemã, né? Tanto a Erdinger, Weihenstephan, enfim... Paulaner, Schneider, foi avançando o conhecimento e conhecendo as marcas, abriu minha mente e meu coração. Eu falei, pô, eu acho que isso que pra mim era sensacional pra mim naquela época. E hoje, a cada momento vai trocando, vai mudando, as coisas, as cervejas vão evoluindo, né? Essa parte de cervejas especiais, tem cerveja com smooth sours, que são cervejas que imitam aquele smoothie mesmo, né? Você pegar frutas congeladas, colocar no liquidificador com leite e fica super cremoso. Tem cervejas desse estilo. Que trazem essa cremosidade, esse corpo, enfim. Cervejas maturadas em barris de bourbon, que eu adoro. Né? São mais complexas, ficam envelhecendo em barris de bourbon, são stouts mais alcoólicas, 10, 15, né, de álcool. E aí, não vou mentir, mas acho que é o estilo que hoje, é o estilo que eu prefiro. Gosto de beber, mas eu bebo de tudo. Não tem uma cerveja preferida, não existe. Eu vou falar porque eu já vi que você é um cara que não guarda conhecimento. Você compartilha só pela aula que você já está nos dando aqui. Tenho certeza que muito dos 12 anos que vocês têm ali de Weissbier é por conta do atendimento. Várias vezes eu te vejo ali na porta, sempre sorrindo, sempre dando risada. E aí, Vanessa, é difícil eu falar isso, mas eu tenho que falar, né? Porque eu estou elogiando ele, então... a gente também tem que falar a parte ruim que acontece. Eu vejo que Guarulhos às vezes também é um pouco carente de mão de obra. Eu vejo também que as pessoas montam um negócio, põem outras pessoas para tomar de conta. Sim. E, cara, ninguém vai atender igual você. Ninguém vai pôr o seu carinho, pôr o seu amor. A maioria das pessoas que eu vejo tendo sucesso hoje aqui na cidade, ou são pessoas que elas estão ali praticamente todos os dias no seu comércio, ou elas colocam alguém que os represente. Exemplo, Vanessa, eu não vou poder estar lá, então vai ser você. Ou David, eu não posso estar, eu vou pôr você. Cuidar. Então, assim, é esses dois pontos. Sim. Então, eu vejo isso, né, de passar sempre ali, ver você ali na frente. O Lucas é seu cliente, né, frequentador ali da Weissbier. Então, eu não podia deixar de falar isso, que falta isso para quem vai ter o seu negócio, para quem vai ter o seu comércio. Atender ao público não é fácil. Empreender não é fácil. Eu acho que tá toda noite ali, né? Isso que você falou, pra mim, assim, pensando agora, talvez seja até uma vantagem, porque tudo que eu busco conhecimento, e é o que você falou, eu gosto de compartilhar. Então, os nossos colaboradores, eu passo essa informação pra eles, sabe? Eu gosto de treiná-los. Infelizmente, a gente teve uma rotatividade pequena de funcionários. Eu tenho funcionários lá que ficaram 9 anos no bar. Pô, isso aí para nós é muito gratificante, sabe? De tê-los ali dentro da empresa, entender o nosso conceito, a alma do que a gente está fazendo ali. E eles nos representam de uma maneira. Quando eu vou atender você na mesa, eu não consigo chegar em todas, né? Eu tô sempre ali, eu tô sempre atento ali a ajudar, mas infelizmente eu não consigo estar em todos os lugares. Então eu treino, eu passo conhecimento para eles, tanto na gastronomia quanto na bebida, para eles chegarem em você e poder te ajudar da melhor maneira possível. Infelizmente tem uma rotatividadezinha, mas sempre foquei muito nisso, sabe? De ensinar muito bem os meus colaboradores, passar para eles, falar, isso aqui é assim, assim, assado. Então, ele entende o produto, ele come, ele bebe. E ele passa a experiência dele, do jeito que eu passei para ele. Lógico, eu ensino alguma coisa para você faz a sua leitura e você passa para outra pessoa. E é isso que a gente vai fazendo, né? Ano após ano. Mas eu gosto de estar ali todo dia. É o meu... Eu falei, meu hobby e minha profissão, né? Tá lá todo dia, olhando, fazendo. Eu gosto muito de atender as pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. E eu acho que isso faz um pouco do nosso diferencial ali do bar. Até porque quem tá atendendo, ele é o teu porta-voz direto. Direto. Principalmente no ramo que você tem, se ele não tiver um mínimo de atenção, ele não vai conseguir oferecer um bom produto. Sim. Né? Que nem, por exemplo, eu gosto de cerveja forte. Eu gosto das IPAs. Eu gosto mais dessa pegada, dessa linha. Né? Mas, assim, tem gente que vai gostar mais da Pilsen. Sim. Então, a pessoa, se ela não sabe
falar um pouco sobre aquilo ali, ela não vai conseguir atender direito, porque vai trazer, ele gosta da Pilsen, ele vai trazer uma mais amarga, ele não vai curtir, ele vai tomar só uma, né? Então, assim, ao tempo que ele vai fidelizar o teu cliente, ele também pode tirar ele dali. E eu falo assim, eu como sommelier de cervejas, tantos amigos, hoje são meus amigos, né, que são colaboradores que passaram ali, e eu passei conhecimento, e eles também aprenderam coisas por eles mesmos, e trouxe essa experiência pro bar, agrega na hora de você escolher sua cerveja. O que harmoniza com esse prato? Então ele sabe falar, sabe? Então eu tento sempre melhorar a experiência que o cliente está tendo ali. Então se ele pedir uma porção tal, indica ali uma cerveja tal, né? Ou por conta própria o cliente já pergunta, a gente tem muito essa pergunta lá, o que vai bem com esse prato? Ou o que vai bem com essa cerveja? Então, são 2 pontos a gente fala de harmonização que são inversos. Primeiro você pediu a sua cerveja porque você gosta. O que vai bem com essa cerveja? Ou o contrário, você pode pedir o seu prato e o que vai bem, o que acompanha bem isso aqui? E a gente saber indicar isso e pra pessoa ter a melhor experiência possível dentro do bar, né? Que é o que eu gosto. Então, aquilo que eu gosto, pra mim, eu gosto de passar isso pros clientes, pros amigos, né? Eu acho que isso aí agrega muito e é o que faz a diferencial. E a gente chega às vezes muito... Eu sou uma frequentadora de bares e afins. E às vezes a gente chega e tem um cardápio, aí você olha, tem várias coisas e você pergunta assim, o que você me sugere daqui? O que sai mais? A pessoa fala assim, sai tudo. Nossa, isso aí é porque eu sei que sai tudo, sim, né? Mas aí, por exemplo, assim, se você dá a deixa pros teus colaboradores e fala assim, olha, essa semana a gente vai na croqueta de siri, entendeu? Tá saindo pra caramba é a croqueta de siri. E a melhor parte, sabe o que é disso? É ele provar e ele falar, cara, é muito bom. E ele acreditar no que ele tá vendendo faz toda a diferença. Então não adianta, não é algo falso, sabe? Tipo não, hoje você vai vender isso aqui porque tá na promoção, tô com um monte no estoque, se vira. Nunca falei isso pros meninos. Então a gente tenta sempre passar a experiência deles mesmo. Tipo, comeu, é bom? Oferece. Tipo... Pro cliente entender também isso aí, sabe? Essa alma da coisa, tipo, do que tá sendo consumido ali e ele entender isso. Ver que a gente tá ali não só brincando de oferecer nada, sabe? A gente tá ali pra servir e quanto melhor possível, né? Com certeza. Até porque a pessoa gostou, a pessoa volta. E aí o que a Vanessa falou é verdade. Entra no contexto, a gente não acaba avaliando só o que a gente comeu, o que a gente bebeu. A gente acaba avaliando, hoje, principalmente, muito o atendimento. Né? Então, assim, eu vejo que você passa e que fique de lição para quem está nos assistindo, né? Porque, assim, a pessoa tem que entender que, como a Vanessa disse, o seu funcionário ali é você. Sim, te representando. Então, é o porta-voz. Capacite o seu profissional. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade também de investir em treinamentos, de valorizar, de olhar e falar assim, vem aqui, hoje vai ser uma rodada aqui para vocês experimentarem. Prova aí, né? Provem, porque aí você provou, você sabe o que você está vendendo. Como que vocês passaram pela pandemia? Para nós foi um sufoco total, né? A gente já tinha o iFood na época, mas as vendas começaram muito bem no iFood e depois caíram. Quando veio a pandemia, a gente ficou perdido. Falou, cara... Nossa venda de porta representava, tipo, 97%. Tipo, o delivery não era nem 3%, pra falar a verdade. E agora? Aí, o Lucas foi um dos caras que ajudou a gente pra caramba, né? Lucas pegou a moto Dantas. dele, pegou a moto dele e falou, Marcos, posso fazer entrega aí pra ajudar vocês e tal? Falei, caramba. Até me emociono falar disso, porque foi difícil, né? Na época. Aí a gente pegou e falou, bom, é só delivery, né, cara? Aí veio esses growlers, que a gente já tava com o projeto, a gente tinha chopeira, tudo. Eu tava procurando um fornecedor, tive que acelerar tudo. Falei, cara, esse aqui é o melhor que eu tinha pesquisado, vamos comprar. Comprei 500 growlers desse, vamos começar assim. Geladeira cheia, porque eu tenho um estoque lá, tava com 28 barris quase. Tava cheia a câmera fria, cara. Cada barril de 30 litros, até muita coisa. A gente tem que fazer isso aqui girar. Aí, então, os growlers ajudaram nessa parte do delivery, de poder mandar pro cliente isso e voltar a ativar o iFood, voltar a ativar o nosso delivery. E aí entrou o Lucas ajudando com os vídeos dele, que era sensacional, né?
ajudou com os vídeos, gravamos vídeos tanto divulgando nosso delivery e os nossos produtos. E essa saída do shopping foi o que salvou a gente na época, viu? E a gente foi lutando, vendas baixíssimas. Infelizmente, tivemos que, da equipe toda de atendimento, a gente teve que dispensar todo mundo, né? Foi difícil. Foi uma época... Muita gente sofreu, né? E acabou assim... Tinha um bar bem famoso ali no centro, descendo a Matriz. Sim. Mais de 30, 40 anos o bar bem antigo, e anunciou que fechou durante a pandemia. Principalmente quem tinha muita dificuldade em mexer no digital, apanhou demais. Porque assim, aquela senhora que vendia bolo, e aí? Não tem um WhatsApp, não tem um Instagram, não tem um nada. Não tem nada. Então, cara... até desculpa da pergunta, né? Mas tava aí no script pra te perguntar, porque assim, a gente acaba romantizando essa questão de ter o negócio, de ser dono. E assim, quem sobreviveu esse período de pandemia, cara, assim, parabéns aí por vocês terem se reinventado. Serviu também para mostrar para muita gente que o digital veio para ficar. Não tem o que fazer. Eu tava brincando ontem, Vanessa, que essa geração nova agora, falar de novo da idade, né? Porque assim, a gente vem da geração que não pegou internet, não pegou nada disso. Essa geração que vem agora não sabe nem como é que é o mundo sem internet, sem essas coisas. Mas fico feliz de vocês terem sobrevivido e se reinventado. Porque quando você fala de 12 anos de casa... né? E nesses 12 anos você vai, o quê? Foi 1 ano e meio de pandemia, 2 Sim. anos? 1 ano e meio, assim, praticamente bem restrito, né? Bem restrito, né? E você vê que você continuou, eu acho que é uma vitória, porque as pessoas, elas não tiveram, não conseguiram manter, não conseguiram se reestruturar, não conseguiram... agregar no digital. Eu acho que as plataformas que estavam de vendas hoje diminuiu. Mas antes estava com mais. Tinha né? Uber ainda na época, as plataformas, né? Elas estavam super abarrotadas, né? De atendimento, de vir, os preços ficaram maiores para adesão das plataformas, né? Então, você vê que nesses 12 anos, você ter passado por isso, acho que para derrubar é bem complicado. Eu falei assim das dificuldades, que foram enormes, mas para mim eu tiro só lição dali. Porque a gente conseguiu se reinventar em inúmeras coisas, sabe? A parte do marketing nossa de fazer, vamos fazer umas fotos mais bonitas. Então a gente foi lá, fez um curso e o Lucas foi o cara que abriu a mente para isso. Uma foto bonita vem demais. Então vamos fazer fotos melhores. Então eu fui lá, fiz um curso nessa parte. Tentar focar muito mais no Instagram, no Facebook ali, entendeu? E tanto no WhatsApp, de entregar uma experiência... Primeiro que assim, o cara ter vontade de ver ele vir para cá, pro bar, e a gente fisgar ele ali. Que aí, chegando ali, o atendimento tem que ser legal, né? A comida e a cerveja tem que estar tudo ok. Mas a gente viu essa vantagem ali, né? Durante a pandemia. De se reinventar e de criar coisas novas. Então, a gente mexeu tanto para melhorar a nossa carne, melhorar o pão, o molho, melhorar tanto na gastronomia, na parte de bolinhos e croquetas e tudo mais. Então, foi um aprendizado que a gente vem aplicando ele e vem colhendo frutos agora. Daquela época... né, da pandemia, que foi difícil pra caramba, mas eu acho que fortaleceu. O que não te derruba, te fortalece, né? Fortalece, é verdade. E eu acho que foi isso que rolou ali com a gente. Vanessa? Se você hoje pudesse voltar no tempo, né, e falar pro Marcos ali de anos atrás, né, e desse um conselho para ele, o que tu diria, assim? Hoje tem pergunta difícil, viu, Marcos? Hoje a Vanessa, não sei se ela se emocionou aí porque ela ia degustar a sua cerveja. Eu só quero só abrir um parêntese, tá? Essa daqui é maravilhosa. Muito boa, né? Totalmente. Eu vou ter que quebrar meu protocolo, tá? Eu tô aqui me controlando aqui, eu preciso experimentar outra. É experimentar, tá? Pra quem tá me assistindo aí depois aí. Antes de provar, você sente o cheiro dela, tá? Por favor. Tá bom, Marcos, tá bom que eu tenho uns vigia, tá? Que fica me vigiando. É o trabalho. Job is job. Só degustação, né? Cheirosa. Viu?
Responda. Eu acabei perdendo o raciocínio que ela perguntou. É que a pergunta dela foi muito profunda. Desculpa, Não, mas eu só atrapalhei você e ele. É que assim, voltando há quanto tempo... vamos voltar quantos anos nesse tempo aí, né? Que eu acho que depois que eu voltei do Japão, acho que depois da pandemia foi o momento que eu tive que realmente me virar nos 30 ali, sabe? Aprender muito. E da onde eu tirei mais lições. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria um pouco antes dessa pandemia, eu estaria preparado melhor. Lógico que a gente não imaginava que isso ia acontecer, sabe? Mas pensando assim, como empresário, eu me senti um pouco, como fala assim, faltou conhecimento, sabe? Eu já tinha um plano de um grau, mas eu não tinha ele aí na mão, né? Faltou algumas coisas que na hora eu senti falta, falei, por que eu não sabia antes, né? Então, se pensar assim, eu voltaria ali em 2019 ali, e eu buscaria conhecimentos nessa parte online e ter me preparado tanto na parte de imagens e tudo mais e estudar mais, sabe? Estudar mais e eu estudo todo dia, né? Eu falo que esse número de cervejas que eu bebi são estudos, apesar de ser tá bebendo cerveja, né? Mas é um estudo meu. Eu estudo com né? frequência nesse aspecto também. E tudo essa parte é muito importante. Então eu acho que isso que eu faria, se eu tivesse voltar no tempo ali antes da pandemia, principalmente, eu me arrependo de não ter estudado mais e aprendido algumas coisas, tanto na parte online quanto na parte de visual. Mas eu acho que nesse aspecto, Marcos, a gente como empreendedor, eu acho que a gente tem sempre um pezinho atrás, né? Você pensou no Grüller, mas ao tempo você pensava assim, poxa, eu acredito, né? Eu pensaria assim, será que vai dar certo mesmo? Não, Quanto é para investir nisso aqui? E você fica com aquele receio, né? Então, a pandemia, ela veio assim para te pegar e falar assim, faz. Vai lá e não tem, porque não tinha mais jeito. Eu acho que todo empreendedor... Ou era isso ou era. Todo empreendedor tem essa coisa, né? Coração na mão, né? Que a gente falou, a solução para vender todo esse chopp seria um growler, né? Mas aí vem a dificuldade, será que vai emplacar mesmo? Né? Será que o pessoal vai aceitar? E eu cansei de levar entregas lá em Santana, em outras, né? Não só aqui em Guarulhos, eu saí pra longe, cara, para entregar. Eu falo, no mínimo 4 litros de chopp eu levo pra você aí. Aí o cara, tá bom? Pode mandar. Eu quero um desse. E eu fiquei contente, porque o cara tá me ajudando, né? Numa época difícil. E eu tinha essa opção, né? De growler, né? Porque, assim, o que a Vanessa falou da questão que a pandemia ajudou nisso, nesse ponto, né? Se a gente pode tirar algo bom da pandemia, é que as pessoas começaram a pedir de tudo. Porque, assim, era muito tradicional o quê? Pizza, hambúrguer. E hoje se vende de tudo pelos aplicativos, pelo WhatsApp. E mais, né? Sem falar que a galera, pós-pandemia, começou a ficar mais em Guarulhos. Né? Porque o guarulhense, pra quem mora aqui e nasceu aqui, sabe disso, né? Aí tem uma vazão muito grande pra São Paulo. Então, o pessoal vai buscar as coisas lá em São Paulo, que não tem como discutir isso. É lá o polo onde tem, né? A gastronomia é enorme de todos os países, de tudo que você imaginar. Ok. Mas que em Guarulhos, aqui, depois da pandemia, o pessoal começou a ficar mais aqui, né? Então, essa visão, tipo, eu percebi isso. Muita gente que não conhecia o bar, começou a falar, o bar tem 11 anos, sabe? Tipo, o cara veio conhecer agora. É porque ele falou, a gente tá buscando alguma coisa em Guarulhos que atendesse ele no delivery. Então, foi bom, né? Essa parte também. Tudo isso foi um aprendizado para a pandemia e eu acho que são coisas boas que ficou pro guarulhense em si conhecer mais a cidade. Espero que isso permaneça, né? Permaneça. E multiplique. Continue e permaneça, né? Marcos, como fica a questão da gestão? Você falou tanta parte técnica e me veio na mente. Qual dica assim, você dá na parte da gestão? Porque assim, acho que de dica técnica sobre gastronomia, sobre cerveja, sobre atendimento e a parte da gestão, que é onde a maioria das pessoas se perdem aí no caminho. Qual dica você teria aí? Eu vou falar pelas minhas experiências mesmo. Ter bons colaboradores. Na hora da compra, ter fornecedores de confiança e parceiros. Porque se ele não for parceiro, pode ser que seja imediato, te atenda no momento. Se não é parceiro, logo na frente ele vai cair. Então, buscar sempre parceiros nos fornecedores, sabe?
ser uma parceria forte, porque ele é um alicerce, ele é o cara que te dá o insumo para você poder manter a qualidade do seu produto, é muito importante. Então a gente foca nisso aí, nos nossos todos os produtos que a gente compra, né? Tanto na cerveja, na parte de comida e tudo mais. Então acho que manter essa parceria, sabe, tipo, com os fornecedores. Não ficar parado. Eu acho que é um pouco do que eu me movimento todo dia tentando criar uma coisa nova, sabe? Empreendedor, de não cansar, sabe? Todo dia pensar em alguma coisa nova. Então, tá fazendo uma coisa nova, eu digo agora, assim, pra gente pensando na frente, né? O que a gente vai fazer o mês que vem, né? Se reinventar, criar uma coisa nova e não deixar de estudar. Planejamento e inovação, né? Muito Exatamente. A questão dos preços, porque assim, eu vejo que muita gente inicia, eu até brinco sempre com meus alunos, tenta manter o preço. Lógico que hoje a gente está vivendo algo muito atípico, né? Porque as coisas têm aumentado absurdos, muito. né? Mas eu, particularmente, como consumidor, não gosto de ir num lugar, hoje está um preço, aí na semana que vem aumentou R$2, aumentou R$3, R$4. Como que você vê essa questão e como conseguir trabalhar para não ficar aumentando muito? Entra nesse nicho que eu estava falando dos parceiros, né? Então a gente conversa muito sobre que, esse parceiro é muito bom, eu tô com uma dificuldade aqui, eu preciso baixar preço. E é uma coisa que a gente fala, mas eu preciso de volume. Tudo bem. Se você acreditar em mim, eu vou baixar preço, a gente vai buscar um volume maior e aí fica todo mundo contente com a coisa, certo? Se ele quer volume e eu preciso de um preço melhor, a gente conversa, né? E aí, por isso que eu falo de parcerias. Então as pessoas acreditam no seu trabalho em cima daquilo que você já construiu, né? Eu sei que quando eu comecei era difícil. A gente começou, tô montando um bar. Ah, legal. Você tem um boleto? Não tem boleto. Esquece, né, filho? Tem boleto não, é tudo à vista. Ah, tá legal. Então, isso que eu falo de parcerias e de construir uma confiança, né? Você vai fazendo um trabalho, vai montando, e lá na frente o cara olha, principalmente na pandemia, para nós, me ajudou muito. Cheguei pros meus colaboradores, pros fornecedores, falei, cara, eu tô com uma dificuldade aqui para pagar boleto. Não, relaxa. Segura aí 30, 60 dias, me paga lá na frente, não tem problema não. E por quê? Sabia que a gente ia pagar, sabe? Tinha uma credibilidade que a gente construiu durante esses anos. E no meu ponto de ver ali, foi crucial. Seguraram boleto, seguraram tudo, mandavam produtos comodatados, sabe? Tipo, são soluções que a gente vai buscando na hora ali, né? A gente não tinha isso. Marco, vou te mandar aqui X litros de chopp. Comodato. Vendeu, você me paga depois. Pô, ótimo. É isso que eu tô precisando, sabe? Nesse momento. E eu entendi que ele precisava vender. E eu não tinha como pagar. Falei, não, vendeu, paga. Falei, tá ótimo. É isso. Não, mas aí você explica o porquê dos 12 anos aí. 12 anos de casa, é e verdade. só pelas explicações que você deu hoje aqui pra gente, vida longa aí para vocês, porque tem gestão, tem conhecimento, não parou de estudar e não parou de trazer novidades, né? Porque a maioria das pessoas também param no tempo aí. Cansa às vezes, né? Aqui, Marcos, o tempo voa, cara, o tempo voa. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o maior sonho que vocês têm como empresa e... Não sei se dá pra misturar. Dá, Vanessa? Eu acredito que dá porque chega no momento que a empresa o teu coração, sim. né? Nem você, principalmente pra você que falou que é o teu hobby, né? Você Paixão, fez a tua profissão, né? Então, assim, com certeza entra nos dois aspectos. Pensando no que vocês falaram agora, e faz parte de um plano, a gente já tem um POP, né, montado sobre isso, seria uma franquia nossa. Então, eu ainda não... A gente entendeu, montamos um POP pra tipo, engessadinho em número de... Explica o que é POP, porque tem muita gente que vai estar nos assistindo que não vai saber. Já que você já tá dando aula, já dá a aula completa. A aula completa, é verdade. Vou falar assim, de uma maneira simples, assim, explicando. A gente tem todas as receitas de uma maneira, tipo... em gramas, quantas gramas de cada coisa. O número de, tipo assim, quanto nós vamos gastar em marketing, quanto nós vamos gastar em tudo, sabe? Em cadeiras, em mesa. Então, a gente já tem um número. Você vai montar uma franquia hoje? Seriam 200 mil. Tá, ok, entendi. O que tem nessa... são X número de mesas,
a cozinha vai portar isso, e ela é capaz de produzir isso, numa demanda X digamos, num faturamento Y. Então, a gente já tem esses números criados, né? E o que falta é esse empurrãozinho agora de finalizar e pensar assim, tipo, de ampliar isso, crescer, né? Para ter uma franquia do Weissbier, da Weissbier. Pô, se Deus quiser, imagina, pelo Brasil, né? Eu acho que é isso que é um sonho. Muito bom. Deixa mais uma vez os endereços para quem quer visitá-los lá, experimentar todas essas delícias aqui, degustar uma cerveja lá e ser atendido lá por você, pela Luana. Pô, legal. Ó, Weissbier, o nome tá aqui bem facinho pra vocês verem. O nome é complicado, né? Weissbier. A gente tá ali na Avenida Suplicy, número 640, Guarulhos, Santa Mena. Nas redes sociais, estamos lá com Weissbier.cervejaria, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no WhatsApp, 2382-6119. Delivery. Somente no iFood ou pelo WhatsApp também? A gente só tem um delivery nosso próprio e a gente atende os pedidos pelo WhatsApp também. Então, o link pro delivery você pode pedir direto, né? No link que tem na bio, tem no nosso WhatsApp e no Facebook. Clica lá, forma de pagamento, débito, crédito, aceita todas as bandeiras. E pelo WhatsApp, se for feito o pedido pelo WhatsApp, infelizmente só Pix. A gente não tem a plataforma de pagamento ali, mas a gente envia o link e aí o cliente fica à vontade para escolher como ele quer fazer o seu pedido, como que ele quer pagar. Já aproveitando os merchan, pessoal, a gente está caminhando aí pro final. O podcast tem um patrocínio aí do Japastel, que estão localizados ali na Paulo Facini. Peçam pelo iFood, peçam pelo WhatsApp, façam uma visita lá. Eles têm, toda semana tem uma promoção diferente, mas mantém essa do almoço por R$ 49,90. Buffet à vontade, jantar à vontade também por R$ 49,90. E já aproveitando que a gente está no merchan, faça seu merchan também, dona Vanessa. Marmiteio, gastronomia afetiva. Né? Mais uma vez eu tô aqui, eu sou a Vanessa Cordeiro, do Marmiteio. Trabalho no ramo da marmitaria, com bolos e doces também. Com Vanessa Gastronomia Afetiva, marmitas fitness, low carb, vegetariana. Adaptamos o cardápio conforme a necessidade, de acordo com orientação nutricional. @marmitei_gru e @Vanessa_gastronomia afetiva. Eu vou fazer o meu também, né? A gente tá ali na GastroChefs, 916 48 14 44. Agora em julho, a gente mudou, tá, a data do workshop infantil, dos mini-chefs, para 15 de julho. Então, para dar tempo aí de pegar todas as crianças vão estar em casa, nas férias, aproveitem, levem as suas crianças. Temos o workshop da nossa chefe Vanessa. Marcos, cara, você ficou falando tão bem assim que eu te imaginei na GastroChefs. Mas aí eu vou te mostrar que a gente divide aqui para chegar mais longe. Se você fizer um workshop lá na Weissbier, você tem 2 alunos aqui. Eu tenho certeza que eu e a Vanessa... tem mais, consegue mais. Pode ter certeza. Iremos lá. Eu vou deixar um ponto aqui, que eu acho que... Espero que vocês aceitem, né? A gente tá com um projeto de... Sempre a gente já fez há um ano, mas exatamente um ano. A gente começou com um projeto de chamar chefes para invadir a nossa cozinha e preparar algumas coisas lá. E a gente oferece isso tipo num domingo, sempre domingo, que é um dia que a gente não abre o bar e é um evento. Então, gostaria de fazer um convite para vocês dois, certo? Um domingo, 2 pratos de vocês. A Luana faz 2 pratos também, que é a chefe da nossa casa. Preparam 2 pratos, vocês, cada um prepara 2 pratos. E a gente põe a venda no dia e convidar a galera para ir lá provar, sabe? Tipo, uma experiência que a gente tá falando de gastronomia em Guarulhos. Espero que vocês aceitem esse convite. Com certeza, convite aceito. Aceito. Eu pego até como um desafio, tá? Porque assim, Vanessa fugia. Agora, cada semana que a gente tá aqui tem um desafio novo. Convite aceito. E pensa nisso que eu falei aqui pra você. Eu poderia ser um pouquinho egoísta e falar assim, vai ser na GastroChefs, mas... Eu acho que nada melhor do que um workshop de cerveja ser na cervejaria, né? Eu vi que ele falou que já fez algumas demonstrações dessa, né? Então, assim, você pretende fazer mais? E se você fizer, por favor, me comunique. Já fiz bastante. Faz um tempo que a gente... Faz uns 6 meses que eu não faço mais essas degustações, mas tá nos nossos planos de fazer novas, porque depende muito do fornecedor, né? E a gente trazer uma cerveja nova, um lançamento, enfim, é um produto novo que a gente quer apresentar. Então, quando eu tiver, faço esse convite para vocês e
Espero que possa agregar alguma coisa também, conhecimento e fazer esse link, né? Com certeza. Agregou demais. Marcos. Olha, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu estou imensamente honrada com as cervejas, com os bolinhos, em ter conhecido você. Não conheço sua casa ainda, mas vou conhecer em breve. Né? E muito obrigada por essa aula que foi hoje. Eu estou encantada. Obrigado. Hein? Eu queria só que, pra gente encerrar, caminhar aí pro final do programa, que você deixasse um recado aí pros jovens que querem empreender, que querem entrar nesse ramo da cervejaria, da hamburgueria, da gastronomia em si. Se preparem. Eu acho que estudar é o que eu falei. Eu estudo desde antes de eu abrir o bar, eu já estudava. Eu estudei 8 meses antes de abrir o bar, né? Fiz cursos no Senac, tanto na parte administrativa e, enfim, e cervejas, que era o nosso foco na época. Mas se preparar. Então se prepara, estuda muito, não tenha preguiça e não seja... não tome decisões, tipo, se precipitar de abrir rápido, sabe? Estuda bastante, quando você tiver bastante confiança e conhecimento suficiente, manda bala, abre e começa assim o seu empreendedorismo e continue, né? Que eu acho que é o que eu falei, a gente nunca parou durante esses 12 anos, continua estudando e aprendendo. Eu acho que esse é a minha dica, né? Marcos, muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos aí que nos acompanharam aí até o final. Eu sempre anoto que eu tenho que falar que é para se inscrever no canal, ativar o sininho, mas estou falando aqui no final agora. Sigam lá, Weissbier Cervejaria, Ponto Cervejaria, Marmitei Gru, segue a Vanessa Cordeiro, segue lá a GastroChef, segue a gente aqui nas redes sociais, a gente está sempre trazendo novidades e foi um prazer aqui falar para vocês, aprender muito com você, compartilhar aqui da mesa junto com a Vanessa, que tem sido muito bom, né? A gente tá trazendo aí novidades aí pro podcast. Então, obrigado, Vanessa, obrigado, Marcos, e obrigado a todos aí que acompanhou até aqui o finalzinho aqui do nosso programa. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Valeu, obrigado pela oportunidade aí. Até mais.